Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 14 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Vede como crescem os lírios, não trabalham, nem fiam, e entretanto eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais vestiu como qualquer deles. Lucas 12, 27. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Calar todo impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho, de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. André Luiz, na obra Conduta Espírita. Meta do dia: ter a coragem de ser humilde, evitando a vaidade e a soberba. Sugestão para a sua prece diária: prece rogando a Deus o combate ao orgulho. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante pedir a Ti que nos ajude a combater o orgulho, que nos ajude a evitar a vaidade, a soberba, que consigamos, Jesus, trabalhar no nosso íntimo a humildade, a fraternidade, a generosidade. Amado Mestre Jesus, nós colocamos em Tuas mãos toda a humanidade terrena, todos os responsáveis pelas nações, os presidentes, reis, governadores, irmãos que assumiram um compromisso grandioso de governança. Que esses irmãos possam, Jesus, refletir sobre condutas e que possam pautar a sua administração com base nos teus ensinamentos. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, agora de manhã nós teremos em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da manhã, as atividades de evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Temos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Então, você é o nosso convidado para essa festa do Evangelho. E no finalzinho da tarde, às 4h30, nós teremos as aulas do ciclo introdutório da Escola de Estudos Espíritas. Então, você é o convidado para nossas aulas de hoje. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Antes de nós irmos para a mensagem, dizer aonde que está a Casa Espírita. A Casa Espírita está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. E o nosso contato pelo WhatsApp 66984 667110. E você pode também deixar seus recados, suas mensagens em nossas redes sociais. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Mas não o receberam, porque tinha o propósito de se dirigir a Jerusalém. Lucas, capítulo 9, versículo 53. Mudança. Digna de nota a presente passagem de Lucas. Reparando os samaritanos que Jesus e os discípulos se dirigiam a Jerusalém, negaram-se a recebê-los.
identificaram-nos pelo aspecto. Se fossem viajores com destino a outros lugares, talvez lhes oferecessem hospedagem, reconforto, alegria. Não se verifica até hoje o mesmo fenômeno com os verdadeiros continuadores do Mestre? Jerusalém, para nós, simboliza aqui testemunho de fé. E basta que alguém se encaminhe resolutamente a semelhante domínio espiritual para que os homens comuns, desorientados e discutidores lhe cerrem as portas do coração. Os descuidados que rumaram na direção dos prazeres fáceis encontram imediato acolhimento entre os novos samaritanos do mundo. Mulheres inquietas, homens enganadores e doentes espirituais, bem apresentados, possuem, por enquanto, na terra, luzida assembleia de companheiros. Todavia, quando o aprendiz de Jesus acorda na estrada humana, verificando que é indispensável fornecer testemunho da sua confiança em Deus, com a negação de velhos caprichos, na maior parte das vezes, é constrangido a seguir sem ninguém. É que, habitualmente, em tais ocasiões, o homem se revela modificado. Não dá a impressão comum da criatura disposta a satisfazer-se. É alguém resolvido a renunciar aos próprios defeitos e a anulá-los a golpes de imenso esforço para esposar a cruz redentora que o identificará com o Mestre Divino. Por essa razão, mesmo portas adentro do lar, quase sempre não será plenamente reconhecido, porque seu aspecto sofreu metamorfose profunda. Ele mostra o sinal de quem tomou o rumo da definitiva renovação interior para Deus, disposto a consagrar-se ao eterno bem e a soerguer seu coração no grande caminho. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Fonte Viva, da editora FEB, capítulo 175. Meus amigos, nós somos convidados a nos comportar de maneira diferente. Porque o seguidor de Jesus, ele é diferente. Veja como que diz o Emmanuel aqui na mensagem, que, pegando o Evangelho de Lucas, mas não o receberam porque tinham o propósito de dirigir a Jerusalém. Não receberam porque os samaritanos não tinham amizade com os judeus. Eles eram adversários. E eles reconheceram que eles eram os seguidores de Jesus. Por que que eles se identificaram? Então, qual que é a identificação de um seguidor de Jesus? Hoje a gente vê, às vezes a gente viaja por aí, anda por aí, as pessoas perguntam: olha, você é de tal igreja? Então, se a gente segue determinada religião, grupo religioso, a gente se amolda à estrutura daquele grupo religioso, às regras daquele grupo religioso. Então, quando a gente segue Jesus, aquele que segue Jesus
acaba tendo um comportamento diferente, porque começa a perceber as coisas de maneira diferente. Quem segue Jesus não pode se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que fica cobrando dos outros. Jesus não fazia isso, e nem os seus seguidores. Estavam sempre com as portas abertas. Quando a gente estuda o livro Paulo e Estevão, nós vamos ver a simplicidade da casa do caminho que Pedro ergueu às portas de Jerusalém para acolher todas as pessoas empobrecidas, abandonadas, aleijados, deficientes de toda natureza, tudo aqueles que eram abandonados pela sociedade daquela época. Então, o seguir Jesus implica em sermos bons, em sermos misericordiosos, em sermos compreensivos, benevolentes, caridosos. Então, seguir Jesus implica nessas atitudes, em sermos de fato os discípulos dele, em ver no outro o Cristo. Então, como que a gente vai divulgar a violência ou vai rejeitar aquele que não é do nosso grupo, aquele que pensa diferente? Porque nós estamos vendo, aquele que segue Jesus está vendo Jesus no outro. Então, a gente tem que, como a gente sempre tem comentado, e algumas mensagens de Emmanuel nos leva à reflexão de que quando nós somos seguidores de Jesus, nós temos que mudar a nós mesmos. Nós temos que avançar nesse progresso íntimo do melhoramento. Eurípides Barçanufo, ele nos diz, numa das suas mensagens, aquele que encontrou Jesus já começou o processo de transformação. Então, se ainda não nos transformamos, não fizemos ainda a nossa reforma íntima, é porque ainda não encontramos Jesus. Então, Jesus ainda está só no discurso, está só na teoria, está só na cabeça. Jesus ainda não passou a circular em nós, passou ainda não nos envolver. Então, ainda não somos cristãos. Então, começar a viver o Evangelho de Nosso Senhor é transformação, é fazer a reforma íntima. Nós não vamos virar santo de uma hora para outra, nós não vamos nos converter de uma hora para outra, mas as nossas atitudes vão se transformando aos poucos, porque nós somos os viajores do mundo. E em todos os lugares em que passarmos, seja nesta encarnação ou em outras, porque nós já vivemos em outras pátrias. Não é só na pátria brasileira que hoje nós nos encontramos, mas já vivemos em outras pátrias. Então, a cada momento das nossas vidas, vamos desenvolvendo o Evangelho de Jesus. Então, que todos os dias possamos testemunhar o Evangelho do Cristo na nossa vida diária, na nossa prática, desenvolvendo a, a bondade, a modéstia, afastando de nós todo orgulho, toda arrogância, toda prepotência, o personalismo. Então, às vezes, a gente gosta muito de ser bajulado, elogiado. Isso é ruim, porque vai atinar para a nossa vaidade. Então, a gente tem que ir trabalhando no nosso coração o amor, a bondade, a fraternidade. Muito bem, meus amigos. Vamos, nesse momento, fazer a nossa prece, sintonizar com Jesus. Temos aí o dia todo para nos ligar a Cristo. O Cristo é o caminho, o Cristo é a verdade,
O Cristo é a vida. Então, sem Ele, nós não somos nada. Então, vamos viver Jesus todos os dias. É um esforço, como dizem por aí, é um esforço cavalar que nós temos que fazer. Vamos fazer prece? Graças a Deus. Vamos nesta manhã colocar nas mãos do nosso Pai todos aqueles irmãos que já retornaram para a pátria celestial. Vamos pensar nesses nossos irmãos, nossos parentes, nossos familiares, nossos amigos, conhecidos, colegas de trabalho. Amado Mestre Jesus, que o seu amor envolva cada um desses irmãos, aqueles que retornaram vítimas de acidentes, vítimas de assassinato, vítimas do suicídio, vítimas das drogas, aqueles que retornaram vítimas das doenças, vítimas da fome, vítimas das guerras, dos terremotos, dos deslizamentos, aqueles que se afogaram nos rios. Bondoso Jesus, que o seu amor envolva cada um desses nossos irmãos. Envolva também os seus familiares, para que possam compreender o teu amor, possam vibrar muito amor no seu coração para esses irmãos que sofrem também no mundo espiritual. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.